Depois do Zero Pod, quem fala de inovação da Mercedes no início de um ciclo de regulamento fica ressabiado, mas durante os treinos e testes de pré-temporada, a Mercedes apresentou uma asa frontal revolucionária em cima daquilo que já é revolucionário. Afinal de contas, o regulamento de 2026 em diante vai permitir a abertura da asa frontal no chamado modo reta. Nesse vídeo eu vou explicar aqui o que é essa nova asa frontal do W17, o que tem de diferente nela em relação às demais equipes. Portanto, bora para esse outro conteúdo técnico do Fórmula Brum. Principalmente quem esperava uma vingança do patrão em 2022, depois daquele campeonato de 2021 e do final de Abu Dhabi, ficou decepcionado com aquele Zero Pod de 2022, que foi um desastre para o carro. Mas quem conhece aqui o Fórmula Brum, já deixa o like, mesmo sendo torcedor de Hamilton e ouvindo eu criticar o trabalho da Mercedes e, consequentemente, também um pouco da dificuldade do estilo de pilotagem de Hamilton. Calma! Mesmo você que não conhece o Fórmula Brum, vai conhecer um conteúdo de primeira, a ênfase aqui é técnica, e por falar na parte técnica, aquilo que já foi revolucionário com esse novo regulamento que permite a abertura da asa frontal, agora, durante o shakedown e os testes de pré-temporada, a Mercedes apresentou um layout diferente, principalmente nos pontos de fixação da parte rígida da asa frontal, desde o shakedown, e isso chamou muita atenção. Nas principais diferenças que a gente encontra dessa asa frontal do W17, está a questão que ela apresenta uma localização de montagem diferente para a asa dianteira, criando um canal debaixo do bico. Aquilo que a gente observa em algumas imagens das primeiras aparições do W17, as outras equipes até possuem também alguma abertura debaixo do bico frontal, mas é muito mais proeminente da Mercedes e, consequentemente, permite um fluxo de ar direto para o assoalho. Embora o efeito solo seja reduzido para 30% nessa geração desse novo regulamento, você vai encontrar a Mercedes enfatizando um pouco mais o efeito solo. Foi num caminho conceitual um pouco diferente das demais equipes. E um pouco diferente está aqui o canal Fórmula Brum. Quem é veterano sabe que eu mudei um pouco o estúdio, tem alguns sons assim que eu não consegui ainda tornar acústico, mas fica comigo porque esse ano de 2026 tem muito mais informação técnica. E falando de informação técnica, o segundo ponto é que essa asa frontal do W17 possui apenas uma aba móvel de cada lado. É uma interpretação completamente diferente das regras em comparação às outras equipes. Eu sei que isso já dá calafrios, porque a gente lembra do Zero Pod. Uma interpretação diferente dos side pods, que foi descartada totalmente, e o que ficou em vigor foi o undercut sidepod, aquele sidepod com um corte por debaixo dele, gerando um fluxo de ar para as abas laterais do assoalho, vedando a zona de baixa pressão, que foi o que ficou cada vez mais forte na geração anterior. A Mercedes foi num caminho errado na parte aerodinâmica, no regulamento anterior, foi no caminho certo em 2014, quando iniciou a era híbrida, e agora para 2026 tem duas mãos. Uma dos motores, onde eles são muito eficazes, mas com relação à aerodinâmica, se mostram um pouco mais temerosos, principalmente nos últimos anos, nas últimas temporadas. Um terceiro ponto importante é que a Mercedes criou um canal sobre a parte inferior do bico do carro. Isso direciona o fluxo de ar direto para o assoalho, como eu já comentei antes nesse vídeo. Algo que também vai influenciar como o ar chega no solo ao difusor, gerando um ganho de efeito solo. Ou seja, mesmo sendo um regulamento em que a Mercedes sabe que não há ênfase no efeito solo, o efeito solo, de certa forma, permanece nos carros, cerca de 30%. E a Mercedes quer ter um ganho nessa área, tentar otimizar o máximo de eficiência aerodinâmica num carro que será aliviado de carga aerodinâmica. Ou seja, pode ser que dê certo para a Mercedes, porque o carro todo terá uma perda de carga aerodinâmica e eles, com esse tipo de asa frontal,
podem estar indo num caminho que, se der certo, vai ser revolucionário frente aos rivais. É o que a gente tem que acompanhar nas próximas etapas. Mas, falando sobre as diferenças principais do W17 com relação a essa asa frontal, o ponto principal é o local de fixação dos suportes, chamados pylons. Vamos explicar isso bem devagar para que não crie confusão. Principal diferença está que a maioria das equipes está usando dois elementos móveis na asa, que é o máximo permitido. Então, o elemento abre para cima e para baixo, os dois elementos móveis. Com relação à Mercedes, não. É um elemento fixo inferior e somente o elemento superior, ou a aleta superior, é que abre. É uma interpretação totalmente única. Isso ajuda a reduzir o arrasto, de fato, em certas zonas e melhora o desempenho. Aqui eu estou trazendo alguns princípios gerais de aerodinâmica, que eu vou te mostrar agora ao longo desse vídeo. É alguma interpretação daquilo que já se conhece quando se trata de aerodinâmica. Portanto, é uma interpretação daquilo que pode ser vantagem ou desvantagem para a Mercedes com essa asa frontal. Então, vamos dar uma olhada em alguns pontos aqui. Primeiro, que a Mercedes, optando apenas por um elemento que se move, o terceiro plano, o plano mais superior, eu vou voltar a imagem aqui para o pessoal compreender. Você tem três planos, né, nessa asa. A Mercedes somente mexe esse que eu estou destacando para você aqui na imagem. Então, o elemento superior é o que se mexe e o elemento inferior, o que eu vou marcar aqui em azul, ele é rígido, ou seja, a Mercedes só mexe com o elemento superior, enquanto as equipes todas estão mexendo com os dois, lógico, de baixo para baixo, de cima para cima, mas a Mercedes optou por mexer apenas no elemento superior. Vamos para as vantagens e desvantagens disso aqui. Qual é o ganho provável que essa inovação pode trazer daquilo que se conhece de aerodinâmica? Uma maior velocidade de reta. E por quê? Porque vai ter uma melhor eficiência com relação a arrasto. Isso porque, com um número menor de elementos móveis, isso cria um ângulo de ataque melhor. Vamos explicar isso de uma forma simples. Como você tem somente um elemento se mexendo, na hora de uma turbulência com as asas abertas, o elemento sendo rígido e outro móvel, você tem menos elementos móveis criando arrasto aerodinâmico. Então, por isso, você pode ter, possivelmente, um ganho maior de velocidade em reta. Maior estabilidade em curva de alta, principalmente quando o elemento é fixo, você tem menos turbulência, então a aerodinâmica sendo menor, o elemento fixo vai ajudar na estabilização do carro. O carro tende a ser mais previsível em curva de alta, ou seja, curvas que exigem uma carga aerodinâmica. O elemento rígido faz com que ele tenha um ganho maior. Outra vantagem possível, melhor, na perseguição do carro à frente, o elemento rígido, ele penetra melhor na hora de enfrentar o ar sujo gerado pelo carro da frente, e o truque da asa flexível pode voltar. Eu vou destacar novamente a imagem para o pessoal entender essa questão. Se você tem a asa inferior fixa, a Mercedes tem a tendência de, ao longo do regulamento, poder criar uma flexão dessas asas. A gente lembra da questão das asas flexíveis, que foi tão falada nas últimas temporadas. Esse elemento pode se tornar mais flexível e, quando abrir o elemento superior, você ainda pode, usando a flexão do elemento rígido da asa frontal, criar aquele velho truque da asa flexível. Então, são algumas das vantagens que essa interpretação da Mercedes pode ter. A gente lembra do zero pode, mas não vamos deixar de comentar aqui essas possibilidades. Agora, existem perdas possíveis, lembrando que eu estou interpretando isso aqui dentro dos princípios básicos da aerodinâmica. Algumas perdas possíveis dessa inovação em curvas lentas ou curvas de média e média baixa. Há um possível ponto fraco pela menor capacidade de carga aerodinâmica. Isso, consequentemente, quando você tem dois elementos móveis, você tem dois elementos fazendo flexão da asa, consequentemente, ganhando também maior carga aerodinâmica na hora do contorno, nessa característica, média para baixa. A asa flexiona melhor
ela não é rígida, ela tem um ganho. Então tem uma diferença. Não sei se vocês notaram aqui que eu trouxe. Há uma diferença de vantagem da asa fixa para média e alta velocidade, mas uma desvantagem de média para baixa velocidade. Outra perda provável que pode acontecer é o efeito na hora do ato efetivo de ultrapassagem. Como ocorre um menor ganho instantâneo de velocidade, na hora que você abre, você tem somente um elemento se mexendo, não dois, então você pode, no momento da abertura da asa, ter um ganho menor de aceleração. Na hora da velocidade final, pode ser que a equipe consiga uma boa velocidade final, mas no ganho imediato, na hora que você abre a asa, essa aceleração pode ser ligeiramente inferior e isso prejudicar a ultrapassagem. Lógico que a Mercedes pode compensar isso com um mapa de motor que a descarga da energia seja mais eficaz nesse momento de perda imediata. Simplificando, porque foram muitos pontos, o que a Mercedes está fazendo é o seguinte: a Mercedes sacrificou a flexibilidade aerodinâmica máxima da asa dianteira para ganhar previsibilidade. Com isso, ele consegue entender melhor o comportamento do carro nessas diversas circunstâncias e se preparar. Como eu disse, por exemplo, se você tem uma perda imediata de aceleração na hora que abre a asa frontal, você pode compensar isso com um melhor mapa de motor elétrico para despejar energia nessa hora. Então, há um ganho de previsibilidade da Mercedes nesse quesito. Ou seja, para ganhar previsibilidade, eficiência em reta e melhor controle do fluxo de ar para o assoalho, como eu pontuei, na altura do bico frontal do carro e o túnel. Apostando que o desempenho virá do conjunto e não do exagero na geometria da asa frontal. Ou seja, ao invés da Mercedes, numa interpretação do que está sendo feito, apostar tudo nessa abertura da asa frontal, ela está apostando num carro mais equilibrado, onde ela possa ter ganhos e perdas aqui e ali, e numa estratégia de setup do carro, poder construir um conjunto vencedor. Será que vai dar certo? Será que vai dar errado? Será que esse é o ano de George Russell, campeão da Fórmula 1, ou até Kimi Antonelli? Qual é a sua opinião? Coloca nos comentários, mas principalmente acho que se você não conhecia o canal, merece a sua inscrição, e se você já conhece, deixa o like e eu estou contigo nesse próximo vídeo que está na sua tela. Muito obrigado por assistir os vídeos do Fórmula Brum.